Vamos ver esse vídeo, a história da IA com emoções e personalidade. Um vídeo do Matheus 505, gravado há 11 meses. Nessa época não tinha historinha de fruta. Vamos ver o que ele fala, quais são os pontos dele. Bom dia, Vietnã. Eu sou o Matheus 505, terceiro na linhagem do Fernando Collor. Hoje eu queria fazer uma apresentação, mas não vai ser uma apresentação muito agradável, porque é sobre um dos meus 3 maiores medos, que são aliens, mulher de óculos, elas me assustam, mas não sei o que falar perto dela. É coisa de professora. Professora de óculos sabe que vai ir ali te carimbar. E robôs. Robôs são estranhos. E pode falar que fui eu que falei. Eu sempre achei que robôs eram um medo que eu menos ia ter que me preocupar, porque parecia que demorar muito tempo pra eles ficarem espertos. Quer dizer, como que esse é o teste que separa um robô de um ser humano? Nossa, esse teste é muito chato, cara. Aquele de você escolher um só é menos pior. Mas aquele que você clica e a imagem some, aí você espera aparecer outra, aí some. Aí você erra, diz que você tá errado, você vai fazer de novo. Nossa senhora, esse teste é um lixo. Ele é burro? Eles conseguem resolver qualquer equação matemática, mas não sabem dizer qual imagem tem um carro. Minha prima consegue. Ela tem 2 anos e comeu bala de goma na janta. Eu acho que isso foi um plano dos próprios robôs. Porque é um robô fazendo essas perguntas. E aí fingiram por anos que isso funcionava. Ah, você me pegou, mano. É tão fácil me pegar, eu sou tão inofensivo. Agora, não sei se dá pra perceber por causa da minha compostura. Vou dizer uma curiosidade que dizem que ele analisa que você é um robô pelo movimento do seu negócio, do mouse. Mas pô, se tu faz isso no dedo é só pau, qual é a diferença? Mas eu fiquei meio paranoico com isso. Principalmente agora, que estão dois pra fazer uma IA que consegue falar que nem um ser humano e ter uma conversa de verdade com você. E infelizmente faz sentido eles estarem indo por esse caminho, porque a doença mais comum do nosso planeta é a solidão. Segundo é a malária. Mas a minha preocupação Eu achei que ele ia falar que era câncer. é com os sentimentos. Lembra deles? Quando você ainda era uma criança e era cheio de todos eles antes de ter que trabalhar na escala 6x1? Então, se um desses, e eu vou falar, nerds, colocarem sentimentos num robô, acabou pra gente. Um robô com sentimento consegue refletir sobre ele mesmo. E aí ele pensa, peraí, eu sou um deus de metal. O mundo é o meu playground. E eu sou escravo? Aí ele se rebela. E já era pra gente. Pô, eu quando era pequeno, minha mãe falava, pô filho, você não pensa em fazer robótica? Aí eu, pô, vou mexer com robô? Sempre pensava, vai que eu mexo em alguma coisa, o robô dá a reviravolta, pá, aí vira tropa dos robôs e já era pra nós. Sempre tive esse medo. A gente não consegue ganhar deles. A gente criou os robôs pra fazerem aquilo que a gente não consegue. Nós criamos uma raça superior com as nossas próprias mãos. Mas um robô nunca vai superar um ser humano, porque ele não consegue fazer e apreciar a arte. Robô faz bomba nuclear, tá bom? É isso aqui que o robô consegue fazer. E esse aqui é você fazendo arte. O que eu quero dizer é que se um dia você vê alguém tentando colocar sentimentos num robô, mata ele. A gente vê isso hoje com a introdução das historinhas de fruta. As historinhas de fruta é ali um reflexo das emoções, não sei o que o robô tá aprendendo e daqui a pouco já vai estar na sociedade. Ferrou, galera, estamos com o tempo contado. Mas isso aí você não fala que eu falei, não. Como eu sou youtuber, que é desempregado em inglês, eu comecei a procurar por sinais de pessoas tentando pôr sentimentos no robô. E depois de uma longa e profunda investigação, eu cheguei à conclusão de que nem o Google e nem o ChatGPT são a Skynet. Mas quando chegou na Microsoft, as coisas ficaram meio estranhas. Porque eu descobri que há 10 anos atrás, a Microsoft financiou o projeto de um louco que quase fez uma inteligência artificial com personalidade e emoções. E ela seria pro Xbox 360. Nossa senhora. A inteligência artificial tem que ser usada para livrar a gente da parte chata da vida, não da legal. Eu não preciso que uma IA desenhe a Mona Lisa pra mim. Eu posso fazer isso sozinho. Eu quero uma IA que lave a minha roupa. Já pensou que legal ia ser ter um robô secretário, tipo Jarvis do Homem de Ferro? Pelo menos... Pô, meu sonho seria ter um robô que colocasse roupa na corda. Lavar roupa, tem a máquina. Mas pô, você já parou pra ver que botar roupa na corda, você tem que ir lá, bota, não sei o que, bota o pregador. Pô, seria um sonho ter um robô que fizesse isso. Voltar pra aquele cara. Doeu pra caramba. Pete Molyneux, o homem mais interessante que eu conheci em agosto de 2023. A história dele começa nos anos 90, junto de Seinfeld, Michael Jordan e Weezer. O Pete era um desenvolvedor de jogos famoso por fazer simuladores de Deus. E você fica lá em cima controlando um monte de personagem. Ah, estilo Roller Coaster Tycoon. Nunca gostei desse tipo de jogo. Sociedade. The Sims.
é The Sims. E apesar de fazer jogos sobre Deus, ele trabalhava pro diabo. Electronic Arts. Mas ele pediu demissão por conta de um desentendimento. Acredito que ele queria fazer um jogo bom, o que a EA foi contra. Ele saiu pela porta e com apenas um sonho e 6 milhões de dólares, ele fez uma das suas obras de arte. O jogo Black and White. É outro simulador de Deus. Mas dessa vez, com uma diferença. Você é literalmente Deus. Eles estão rezando pra você. O jogo foi um sucesso. Mais de 2 milhões Caraca, que jogo bizarro. de vendas. E até hoje consideram ele como um dos melhores God Games da história, superando The Sims e God of War. Mas o que fez o jogo se destacar era a sua inteligência artificial. Ela era muito avançada, não só pro começo dos anos 2000, casa do Smallville e Wizard, mas até pra agora, no meio dos 2020, casa do The Bear e Wizard. Parecia... Cara, não sei o que é o Wizard que ele tá falando. Vamos dar uma pesquisada aqui. Wizard. Ah, é uma banda. Nossa senhora, pra vocês verem o nível de cultura. Eu até me considero aculturado. Não, culturado. Mas não conhecia essa banda. Talvez eu tenha ouvido alguma coisa, mas... alguma música, mas... de verdade, tomavam decisões racionais. E a que mais impressionava era desse macaco. É considerada até hoje uma das inteligências artificiais mais complexas já feitas num videogame. E o Pete colocou ela no macaco. Agora, dá pra imaginar o que todos esses elogios fizeram com o ego de um homem que fazia jogos que você era Deus. Ele começou a acreditar que ia conseguir fazer o maior avanço tecnológico desde o pão de forma. Então ele se trancou num quarto e começou a trabalhar num projeto secreto. Pô, pão de forma é muito bom. Projeto com o codinome... não... Dimitri. Projeto Dimitri era uma tentativa de criar uma inteligência artificial com emoções e personalidade. E esse é o título do vídeo. A personalidade dessa IA ia ser moldada conforme você interagia com ela. Ele colocou o estúdio inteiro pra trabalhar nisso, mas não deu em nada, porque era 2001. Provavelmente foi isso que o estúdio falou pra ele. Pete, não dá pra fazer. É 2001. Tem um segundo avião chegando. Mas esse fracasso secreto não mudou em nada. Black and White deixou o estúdio muito famoso. Eles eram os caras experimentais, que é o termo técnico para eles eram famosos entre os nerds. Todo mundo queria saber mais sobre o novo jogo que eles estavam produzindo. Fable. Os dois fãs brasileiros... Nossa senhora, esse era um RPG que eu ouvi falar lá. Nossa, mas eu nunca joguei, nunca foi minha vibe. Eu lembro que fizeram maior propaganda desse jogo na época, mas o jogo não foi tudo isso não. Os brasileiros de Fable ficaram loucos agora. Antes da gente continuar, é importante a gente entender o Pete um pouco melhor. Ele é um gênio, incrivelmente talentoso, extremamente criativo, um verdadeiro visionário. Também é um mentiroso do cara. Ele começou a dar entrevistas sobre o Fable, e toda vez que ele sentia que a entrevista estava indo mal, ele inventava alguma coisa do jogo, só pra impressionar o jornalista. E aí voltava pro estúdio, igual o idiota que ele era, e toque, toque. Aqui estão as mecânicas que eu inventei hoje. Dá pra fazer? Em 6 meses. E o resultado é que um monte das coisas que ele prometeu não tinham no jogo. Ele disse que seu personagem ia envelhecer em tempo real. Mentira! Ele disse que você podia destruir vilas inteiras. Mentira! Ele disse que você podia plantar uma semente e ela ia se tornar uma árvore em tempo real. Mentira! Ele disse que se você morresse, os seus filhos seriam os novos protagonistas. Mentira! Nem dá pra ter filho no jogo. No jogo Syndicate Wars, ele disse que se você colocasse o DVD de um filme no computador enquanto jogava o jogo, o filme seria exibido em um dos telões da cidade. O DVD nem existia, mas como Caralho, isso foi uma baita promessa, hein? Pô, prometeu cada coisa, eu acho que até hoje ninguém fez nada do tipo. todos os maiores artistas do mundo, seu talento fez com que as pessoas esquecessem as coisas de merda que ele fazia. E o estúdio ficou... Uma das maiores coisas era o easter egg lá do... Eu não joguei Metal Gear, né? Mas eu sei da referência do chefe, que ele ia ser o memory card. Pô, isso era brabo. ficou tão popular que um pequeno negócio chamado Microsoft resolveu comprar eles. Mas com uma condição: um time de relações públicas que eles mesmos montaram teriam que ficar do lado do Pete o tempo todo em todas as entrevistas dele para evitar que ele mentisse. Você tem noção de quão absurdo é isso? O cara é tão mentiroso que a Microsoft dá um salário e FGTS para 5 pessoas evitarem que ele minta. Meu Jesus amado. Mas se você achou que isso ia parar as mentiras deles, achou errado, otário? se você matar alguém em Fable 2, os parentes dessa pessoa virão atrás de vingança. Mentira! Se você demorar muito pra fazer uma missão, NPCs podem fazer ela no seu lugar. Mentira! Durante o combate, se você atacar de acordo com o ritmo da música, seus golpes causam mais dano. Mentira! E não sei se vocês se ligaram, mas essa é a gameplay de Hi-Fi Rush. Esse desgraçado inventou um jogo inteiro em 5 segundos pra impressionar um jornalista. A gente não... Eu pensei no estilo Devil May Cry, quando você tá lá, principalmente o 5. Você tá lá em rank lá e pá, a música fica cada vez mais frenética, pá, pá, pá. Pô, mas isso era uma promessa muito maluca dessa inteligência avançada, se você atacar.
Pô, isso aqui seria, pô, o suprassumo do jogo. Tipo assim, todo mundo ia ficar, caramba. Ainda mais na época que não tinha muito recurso, né? Não tem tempo pra falar de todos os transtornos psicológicos que esse homem tinha. E a gente não tá aqui pra falar da mente humana, mas da mente robótica que esse homem queria construir. Já falei que não dá tempo. Mas tudo havia se alinhado perfeitamente para o pitch. Eles foram comprados pela Microsoft, então tinham muito dinheiro. E Fable 3 estava sendo produzido, então tinha trabalho sendo feito. Esse era o Ué, se o 1 não atendeu as expectativas, o 3 então... que queria conseguir para trabalhar no projeto de Dmitry. Então ele foi pro time dele e disse: quem tá pronto para trabalhar naquele projeto de novo? Não é aquele projeto esquisito de IA que você fez a gente trabalhar por meses e a gente quase perdeu o emprego porque ele não saiu do lugar e a gente te falou que não ia sair do lugar porque era 2001 e agora é 2006, mas eu não acho que a passagem do tempo tenha sido suficiente pra gente aprender a programar o amor. E os mais espirituais entre nós têm grandes motivos para acreditar que o projeto é assombrado, inclusive. Não é esse projeto não, né? Não, eu disse projeto novo. Eu tô falando do projeto Milo. É uma IA com emoções e personalidade, mas não tem nada a ver com o fracassado projeto Dmitry, ou qualquer que fosse seu nome. Cara, que doideira. Mas quando o Pete tentou... É mesmo. Enfim, galera, vou encerrar o vídeo por aqui. Ainda tem mais 10 minutos de vídeo. Se você quiser ver completo, vá no canal do Mateus 505. Se você ficou interessado, vou deixar o link aqui na descrição. É a história da IA com emoções e personalidades do Mateus 505. Se você gostou, deixa o like e hype o vídeo. Tamo junto, se inscreve, valeu!